Olá, 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 olá. Tudo bem, pessoas? Então, a live de hoje vai ser sobre um, uma redação que foi enviada para mim. Calma aí, deixa eu. Vai uma redação que foi enviada para mim para eu corrigi-la de acordo com os ditames do Enem. Então nós vamos ter que perceber algumas qualidades e algumas coisas para nós evitarmos quando estivermos ali fazendo esta parte bastante importante da prova do Enem. Primeiramente, nós vamos falar sobre a tipologia textual que se encontra na redação do Enem. Quando nós falamos em tipologia textual, nós pensamos em quê? Nós pensamos em qual forma que nós vamos utilizar para que esse texto ele seja feito, ele seja realizado. Nós temos 5 tipologias clássicas. A tipologia narrativa, que conta um fato em que há uma transformação de alguma personagem ou assim várias. Nós temos a tipologia descritiva, que é o quê? Aquele texto estático, aquele texto que é uma fotografia de algo de interesse para determinado texto. Por exemplo, se nós formos fazer um texto descritivo da minha caneca, nós vamos falar o quê? Na parte externa nós temos vários símbolos das casas de Game of Thrones, né? Temos a casa Targaryen, que ela é formada por um dragão de 3 cabeças. Isso aí é um texto descritivo. Por quê? Porque mostra mentalmente uma foto de alguma coisa interessante. Depois nós temos o texto injuntivo, que é o quê? Aquele tipo de texto que ele dá ordens de como algo deve ser feito. Como, por exemplo, manuais de montagem de um móvel. São textos em que há o quê? Verbos no imperativo, né? Coisas assim bastante sucintas. Temos a tipologia expositiva, que é o quê? Aqueles verbetes de enciclopédia e também de dicionário e também notícias curtas de jornal, que é o quê? Aquilo que expõe uma série de fatos ou também de dados, sem que haja o quê? Intromissão do estilo pessoal do autor. E por último nós temos a tipologia dissertativa, que ela pode ser apenas dissertativa, quando ela expõe todas as facetas de algum conceito, de alguma ideia, ou pode ser uma tipologia dissertativa argumentativa, em que eu exponho as características de um tema e eu faço o quê? Um debate sobre as suas múltiplas características, sobre as suas múltiplas facetas, tranquilo? E como é que a gente faz, então, a redação do Enem? Ela é uma tipologia dissertativa argumentativa, ou seja, nós vamos ter que ter algum tipo de domínio daquele assunto e nós vamos ter que elencar o quê? Os pontos positivos e os pontos negativos para que haja, logo em seguida, uma transformação que nós vamos inculcar nisso aí, tranquilo? Então é isso aí que nós vamos ter que fazer na redação do Enem. Então me mandaram essa redação do Enem para eu analisá-la de uma forma assim, digamos, bastante acurada, ver assim os termos que estão certos, os termos que não estão muito certos, mas vamos analisar como é que eles corrigem a redação do Enem. Por 5 competências. A primeira competência é o domínio da modalidade culta escrita da língua portuguesa, ou seja, um texto que segue todos aqueles preceitos da gramática normativa, que é aquela que nós aprendemos a duras penas lá na escola. A competência número 2
é quando você entende qual é a proposta que a banca está pedindo e nós vamos desenvolver esse tema dentro daquele limite que a banca quer. Essa é a competência 2. Essa gera muita nota 0. Por quê? Porque muita gente extrapola o tema ou tangencia o tema. O que é tangenciar o tema? Quando a pessoa fala de algo análogo, mas não é daquele tema específico. Bem assim mesmo. A competência número 3, ela é de índole também argumentativa, que nós vamos elencar quais são as informações mais relevantes e as menos relevantes. Fazer uma distinção entre informação, fato e opinião. Isso aí é de suma importância para que algo seja posto como argumento principal. Qual é o argumento principal? Vai ser uma informação. Por último, nós poderemos pôr alguma opinião de algum grupo, mas nunca uma opinião ela pode ser o argumento principal do seu texto, jamais. Isso aí é pecadíssimo, né? 4. Competência número 4. O conhecimento de mecanismos linguísticos para a construção do argumento. Ou seja, a competência número 4 fala dos operadores argumentativos, que são principalmente conjunções, preposições e alguns advérbios. Ou seja, aquilo que põe o texto para frente, mas olhando para trás. Isso aí também mexe com a coesão textual. E a competência número 5, que ela se encaixa muito na conclusão, é elaborar uma proposta de intervenção para o problema de acordo com o quê? Com os direitos humanos. Ou seja, a gente não pode ir contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você pode fazer um texto extremamente bem escrito, mas se falar bem do nazifascismo, você vai tirar 0 nessa competência. E se tira 0 em uma competência, o seu texto já fica muito prejudicado, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então, vamos lá. A gente vai, então... Agora nós vamos partir para os argumentos. Quais são os argumentos que um texto dissertativo argumentativo de bom calibre tem? 5 também. 5 competências, que eu já falei, e também 5 tipos de argumento. Primeiro deles, que é um dos que assim garantem maior credibilidade ao seu texto, é o argumento de autoridade. O que é isso? Você cita, de acordo com o tema, você cita uma fonte, uma pessoa, um pesquisador que é de peso dentro daquela área. Né? Por exemplo, falar sobre desemprego. Você vai citar fontes como IBGE, né? Você vai citar fontes como o DIEESE, que são o quê? Que são órgãos públicos, que têm uma grande credibilidade e eles fornecem dados seguros sobre isso. E também algum pensador político, sociólogo, coisas assim. Então, o argumento por autoridade, você tem que citar nome, cargo. Você pode pôr aspas, né, na fala dele, ou você pode fazer o discurso indireto, em que você pega aquela fala dele e transforma em uma parte do seu texto. Ou seja, as aspas somem e aí você usa aqueles verbos com a conjunção integrante, principalmente que. Por exemplo, o IBGE, né, diz que neste ano nós temos mais de 100 milhões de pessoas com carteira assinada. Essa frase que eu fiz, ela é discurso indireto, ou seja, eu não reproduzi como é que esse órgão falou, mas eu peguei a sua ideia e eu jogo como parte do meu texto, mas eu uso aí o quê? Um argumento de autoridade, alguém que é bastante embasado, bastante sólido
para falar de algum assunto. Segundo tipo de argumento, argumento por evidência ou por comprovação. Ele é um tributário desse primeiro, ou seja, ele provém do argumento de autoridade. A gente usa dados estatísticos, pesquisas de diversos outros tipos, ou também fatos notórios, ou seja, que são de domínio público. Coisas em que não há o quê? Não há nenhum tipo de suspeita de notícia falsa, de fake news. Né? Então, argumento por evidência é o quê? Aquilo que está na boca da mídia, não é do povo, da mídia, da grande mídia. Cuidado com aqueles veículos sensacionalistas que eles promovem fake news. Outro, argumento por comparação ou analogia. Você fala de um fato e compara com outro que é de uma outra época, que é de uma outra área, mas que tem algum tipo de semelhança entre si. Ou é semelhança ou é diferença, mas fatos que podem ser correlacionados. Outro tipo de argumento, muito importante esse, causa e consequência. Por exemplo, o sudeste do Brasil vive uma estiagem porque há um grande bloqueio atmosférico nessa área. Eu fiz uma frase, duas orações em que há uma relação de causa e consequência. Quem é a consequência? O sudeste estar em uma grande estiagem. Causa, grande bloqueio atmosférico nessa área. Então isso aí também garante solidez ao teu texto dissertativo. Outro argumento é por ilustração ou, de uma forma mais simples, exemplificação. Você pode elaborar, inclusive, uma breve narrativa, principalmente no segundo parágrafo, que torna mais concreto aquele fato que foi delineado na introdução. Né? Esse fato ele pode ser real ou fictício, mas deve ser curto para apenas ilustrar aquele argumento que vai ser aprofundado depois. Então, esse último aí, ele serve para tornar algo mais claro em termos concretos, mas ele deve ser sustentado por meio de ideias, por meio de dados estatísticos, fontes de grandes pensadores, de grandes pesquisadores. Tranquilo, gente? Então, vamos agora à nossa redação aqui bonitinha, né, que a gente tá vendo aqui, né? Vamos ali. Deixa eu dar um zoom de novo para vocês lerem com bastante vigor. Estão conseguindo ler? Tá tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui se há algum comentário aqui, né? Vamos lá então. Então, ó, o título da redação é O que estamos fazendo com o mundo em que vivemos? Vamos lá então. Quando paramos para observar o mundo no qual vivemos, certíssima essa vírgula aí. Por quê? Porque ele ou ela está começando por uma oração subordinada adverbial. Quando começa com uma conjunção, nesse caso aqui, quando, nós temos o quê? Uma oração que está deslocada, que está fora do seu lugar padrão. E aí nós temos o uso do chamado plural de modéstia. O que é o plural de modéstia? Quando o eu não pode ser dito, aí nós trocamos pelo nós, que aí se torna, digamos, mais impactante, porque o eu é só um, e o nós pode ser uma galera muito ampla, muito grande, né? Então, quando paramos para observar o mundo no qual vivemos, podemos ver o tamanho de coisas que estão fora do lugar, vírgula. Acontecimentos que, quando olhávamos antes com outros olhos, aí faltou uma vírgula, achávamos que não eram nada. Porque outra oração adverbial que está deslocada. Então, faltou uma vírgulazinha ali, ó. Até a gente aí. A gente é muito coloquial, vamos evitar no texto dissertativo, tá? Vamos continuar no plural de modéstia, até vermos
como o mundo está se destruindo aos poucos. Essa frase aí, ela tá muito coloquial e também tá uma coisa chamada clichê. O que é o clichê? Aquela ideia tão utilizada que ela se torna frágil e surrada. Vamos evitar clichês. São tantas poluições, lixos que são descartados incorretamente, desmatamento, queimadas. Deixa eu colocar ali. Queimadas. Sem contar que aí, aqui a gente não usa o sem contar que. A gente usa além disso, né? Porque sem contar que não era para começar um novo período, porque o sem preposição pede um antecedente, pede aquilo que vem antes. Então tinha que trocar por um operador argumentativo que faz a progressão textual sem precisar estar colado ao seu antecedente lá no mesmo período. Então ali, ó, além disso, o ar da poluição não é o ar da poluição. Aí a gente tem um erro conceitual, é um erro semântico. O ar poluído pode causar um estrago muito grande à saúde. Faltou a crase ali no ar também. Estrago muito grande a alguma coisa. E saúde é um substantivo feminino. Vale ressaltar também, não tem essa vírgula, como a internet está avançando, não é ser avançando, é somente avançar. Esse verbo não é pronominal. E, vírgula, cada vez mais, vírgula, as pessoas ficam dispersas por estar com sua mente alienada nas redes sociais 24 horas do seu dia. A internet em si, não tem vírgula, tem um pecado grave aí, que é o quê? A separação do sujeito do seu verbo. A internet em si tem seus benefícios e malefícios. Com esta ferramenta, o esta ali não tem acento, tá? Mas isso deve ter sido o corretor ortográfico. Você poderá se comunicar com uma pessoa, aprender a fazer algo novo. Vamos lá então, baixar mais um pouquinho aqui. Aprender algo novo. Um local no qual você poderá encontrar. Essa frase está órfã. Por quê? Porque ela faz parte da exemplificação daquilo que estava sendo falado antes. Então não há por que eu começar um novo período composto com uma frase que ela se encaixa perfeitamente no conceito de exemplificação anterior. É um conjunto de coisas que a internet pode nos dar. Então, um local no qual você poderá encontrar coisas novas vai estar ali no mesmo rol de aprender a fazer algo novo, poder se comunicar com uma pessoa, aí sim. Porém, pode começar um período novo. Nos seus malefícios, se você não souber, aí a gente está o quê? O mau uso do futuro do subjuntivo. Se você não souber, é uma possibilidade futura. Como usá-la corretamente, apenas estará gastando seu tempo. Nem tanto gastando tempo. Você poderá desenvolver uma série de problemas. Então aí há o quê? Há um eufemismo argumentativo, ou seja, o mau uso da internet, ele pode ter não somente gasto de tempo, ele pode ter umas consequências bastante funestas nesse sentido. Então, ali era para ser a introdução. Ela está, digamos, razoável, não está nem ruim, mas também não está excelente. Por quê? O autor ele pega o tema geral, que nós estamos degradando este mundo no qual vivemos, e pode pegar um gancho. O gancho é o quê? É o rol de argumentos que nós vamos utilizar para fazer os 2 ou 3 ou 4 parágrafos de desenvolvimento. Então nós vamos ter que selecionar melhor o recorte do que estamos fazendo com o nosso mundo. Nós estamos degradando esse mundo por meio de um consumismo sem fim, e muitas vezes
nós não conseguimos fazer algo por conta das informações falsas. Aí a gente já tem um recorte de assunto, de tema. Então, nós temos que fazer isso na introdução. Não sair dando tiro para tudo quanto é lado. O tiro para tudo quanto é lado é apenas no primeiro período da introdução. Depois, nós vamos precisar o quê? Seccionar, ou seja, recortar esse tema muito amplo para nós nos determos em 2 ou 3 tópicos. O tópico, então, é o quê? Benefício da internet, malefício da internet. E depois, na conclusão, com a competência número 5 do Enem, nós vamos ter que elaborar uma intervenção baseada nos direitos humanos. Vamos agora ao segundo parágrafo para ver qual a parte ali da introdução que será desenvolvida. Como citamos acima, as poluições e as queimadas, que são, ali temos um errinho de palavra, que são ações causadas pelo homem, afetam, por quê? Porque o sujeito está longe do verbo afetar, por causa disso que é muito perigoso, mas é necessário a gente realizar o quê? Períodos com orações intercaladas. Por quê? Porque a gente pode perder a ideia de quem é o sujeito dessa frase. A gente não sabe quem é o sujeito do afeta, são as poluições e as queimadas causadas pelo homem. Então é plural, afetam ainda mais a humanidade se ocorrer em um local próximo a casas de moradores, prédios. Casas só podem ser de moradores. Então temos ali algo desnecessário. Lima a parte de moradores. De ser casas, prédios e edifícios, próximo a habitações. Vamos utilizar um hiperônimo, que é o que? Aquela palavra de sentido amplo, que ela agrega dentro de si palavras de sentido mais restrito. Então, habitações congrega moradores, prédios e edifícios. Ele também deixa seu texto muito mais elegante. Vale lembrar, não tem essa vírgula, por quê? Porque nós estamos separando o verbo lembrar do seu complemento. Quem lembra, lembra algo. Vale lembrar que será um perigo muito grande se caso não. Ou é o se ou é o caso, porque ambos são conjunções condicionais. Se houver bebês, crianças, né? Não é se estiver, é se houver. Agora vamos ali para a parte do segundo parágrafo. Eu colei aqui. Se houver bebês, crianças pequenas ou até mesmo idosos por perto das poluições, vamos pensar num sinônimo, porque se utilizarmos termos repetitivos, isso vai configurar pobreza vocabular, e isso aí desconta bastante ponto na redação do Enem. Então, se houver, vamos voltar ali, das poluições, dessas catástrofes naturais, vamos pôr assim, né? Desses fatos funestos, né? Ou no lugar onde estará tendo a queimada. Esse período, essa frase aqui, ela é desnecessária, né? Porque ficou meio que uma frase clichê de novo. Quando nós colocamos uma série de frases e o nosso raciocínio não vai avançando, isso aí se chama texto tautológico. O que é um texto tautológico? Aquele que vive em círculo. Tauto, em grego, é círculo, né? Então, muito cuidado com isso, gente. Texto tautológico é tiro no pé, certamente, porque mostra que você está sem argumento para preencher aquelas linhas. A fumaça acabará se espalhando, afetando assim todas as pessoas ao seu redor. Contudo, barreiras que foram rompidas, lugares que foram alagados praticamente em toda... Aqui a pessoa se perdeu. O contudo é uma conjunção adversativa. Então, a gente estava colocando um monte de coisas, o quê? Negativas. Queimadas, enchentes. Quando usou o contudo, teria de haver o quê?
teríamos de colocar alguma coisa que fosse contra as queimadas e contra as enchentes. Conjunções adversativas elaboram pensamento opositor, algo que vai se chocar, algo que não vai continuar aquela linha de raciocínio. Tranquilo, gente? Então, mas, contudo, porém, entretanto, todavia e não obstante, só se usam quando nós estivermos colocando um argumento que contra-ataca aquilo que foi falado antes. Entenderam? Então aqui a gente já invalidou esse segundo parágrafo, tá? Então aqui a gente já tem uma nota bastante baixa, porque houve o quê? Falha na competência 3 e 4, que é o quê? Elaboração da hierarquia das informações e a organização argumentativa do texto. Então, a competência 3 e 4 foi severamente danificada nesse trecho. Aí depois, ó, um desses acontecimentos de que podemos falar, temos erro de sintaxe de regência, porque quem fala, fala de algo. Um desses acontecimentos de que podemos falar, sem vírgula, outro errinho ali, é a enchente no Rio Grande do Sul. 2 pontos. 2 meses se passaram, sendo a maior tragédia do estado. Aqui o sendo não ficou legal. Por quê? Porque é uma oração que ela não está se comunicando muito bem com os 2 meses se passaram. 2 meses se passaram, na maior tragédia do estado, entre vírgulas, não era para ser uma oração, mas apenas um adjunto adverbial. 2 meses se passaram, sendo na maior tragédia do estado, e há milhares de mortos e feridos. Muito mais clean, muito mais limpo, muito mais sucinto. Parem de usar os verbos nas formas nominais, principalmente gerúndio, deixando, sendo. Parem. Usem conjunções, porque utilizar oração reduzida é tiro no pé quase sempre. Por quê? Porque as pessoas se perdem. Quando paramos para pensar no que realmente estamos fazendo com o tempo que temos, vimos que não fazemos nem a metade para ajudar o mundo que vivemos. Temos aí clichê de novo. O que é clichê? É aquela informação batida. Por quê? Coloca um fato, coloca algo que está acontecendo que demonstre isso de forma concreta. Poderia começar esse parágrafo de desenvolvimento 1 com apenas a tragédia do Rio Grande do Sul, em que não foi feita o quê? Uma política de defesa pública. Por causa disso, houve um alagamento sem precedentes e também houve o quê? Houve disseminação de notícias falsas. Esse parágrafo de desenvolvimento 1 estaria ligado àquela degradação da natureza, lá da introdução, e estaria muito mais tranquilo se fosse apenas tragédia no Rio Grande do Sul, chuva, falta de investimento em defesa pública e disseminação de notícia falsa, né? Agora, segundo dados da FAO, temos aí uma coisa interessante no desenvolvimento 2, o que? O argumento de autoridade apareceu. Segundo os dados da FAO, o estado das florestas do mundo 2016 lançado pela FAO, ó, repetição de fonte, não dá, gente, não dá. Tira esse lançado pela FAO, porque foi dado da FAO, já está dito antes, né? Aponta que não é necessário desmatar florestas para produzir alimentos. Espera aí, isso aí foi dito ali na parte da introdução. Vai falar de fome, vai falar de agricultura sustentável ou de sustentabilidade, não foi falado na introdução, então não pode aparecer no parágrafo de desenvolvimento. Não dá. Outro parágrafo também que não está conectado ao texto. É necessário, ao invés de se expandir áreas agrícolas retirando as florestas, ao invés de
Expandir não é contrário de intensificar. A gente só utiliza ao invés de quando a oposição ou quando a antonímia, ou seja, antônimo de duas ideias contrárias uma à outra. Então tinha que ser em vez de. Em vez de expandir áreas agrícolas, né, desmatando florestas, há de se intensificar essa atividade agrícola. As médias está muito confuso com tudo isso do desmatamento. Não, o texto está extremamente confuso. Muitas vidas da natureza acabarão morrendo. Tem erro de concordância verbal, clichê. Não ficou legal esse segundo desenvolvimento também. Ele malhou várias competências do Enem, gente. Vamos tentar de novo. Dados os acontecimentos expostos até agora, tiro abordado, porque exposto já meio que lima o abordado. Concluímos que se cada um de nós fizermos nossa parte, olha o futuro do subjuntivo mal utilizado de novo, o mundo poderá ser melhor. Clichê. Clichê é o quê? Informação batida, informação sem uma relevância de impacto, realizando o descarte de lixo correto, economizando água que muitas das vezes era gastada por horas ligada. Muito clichê, gente, muito clichê, muito clichê. Poderia utilizar o quê? Dados falando de quem é que gasta mais água, né? Então, gente, temos aí um texto que, pela nota do Enem, ele seria bem ruim, bem fraquinho. Não estou falando mal da pessoa, tá, gente? Por favor, isso aí é só uma correção, tá bom? Esse texto ele ficaria abaixo de 500 certamente. Certamente seria um texto abaixo da média. Por quê? Porque ele está muito confuso. Ele não tem uma interconectividade entre os parágrafos. A introdução atira para todos os lados. Nós devemos o quê? Começar por uma frase ampla para depois realizarmos o recorte temático de 2 ou 3 argumentos apenas. Coloquem 2. 2 sempre funcionam. Sempre, tá, gente? Um beijão e até a próxima.